Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens aí de 5 minutos, nós estamos falando sobre esse assunto. Meu Deus, que assunto importante para todos nós. Como eu falei para vocês, eu venho meditando muito sobre esse assunto e achei por bem, pareceu bem ao meu coração falar sobre isso. Será que nós estamos preparados para a eternidade? O apóstolo Paulo declara lá, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nossa, que coisa, né, gente? E aí, com base em Lucas capítulo 16, uma história que Jesus conta sobre um mendigo chamado Lázaro e um homem rico, após passarem desse mundo físico, de forem sepultados, estão do outro lado, em situações que nós já comentamos várias conclusões básicas que tem aí, é só você dar uma lida, e elas são essas aqui que eu comecei a falar. A primeira delas, o homem não deixa de existir quando a sua vida física cessa, comentamos sobre isso, e depois nós falamos sobre, segunda conclusão muito importante, após a morte física o homem continua sendo consciente de quem ele é, com todas as suas faculdades de intelecto, raciocínio, memória, sentimento, emoções e sensações, está lá. É só você ler os versículos. E agora nós vamos passar para a terceira conclusão, que é exatamente essa aqui. É o posicionamento do homem em vida aqui nesse mundo que determina o lugar para onde ele irá passar a eternidade. Ok? Então nós vemos dois homens em lugares diferentes, um no lugar de consolo, de conforto, outro em um lugar de tormento, de dores, de chamas, é um lugar terrível, tá certo? Jesus descreve isso, mas o homem decide isso sobre a face da terra. Então veja só o verso 28, ele declara essa declaração do rico, daquilo que ele deveria ter feito. Veja interessante, porque veja só, o que ele lembrou? Pois eu tenho 5 irmãos. Olha, Abraão, eu tenho 5 irmãos, deixa que ele, Lázaro, avise essa galera a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento, de tortura, de dores. Tá certo? Então ele é consciente de que primeiro tem que ir lá avisar os irmãos para eles tomarem uma decisão lá. Então eu quero te falar sobre isso, gente, porque veja, isso aqui mostra uma consciência eterna de que poderia ter evitado o inferno se tivesse respondido à chamada de Deus. Então isso está sobre a face da terra, a igreja está aqui com o propósito de anunciar a obra de Jesus da cruz do Calvário, obviamente para fortalecer a crença dos cristãos, Obviamente é isso mesmo, mas nós estamos aqui com um propósito de anunciar ao mundo a obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu quero falar para você que está me assistindo, eu não sei, mas eu quero te dizer isso, só existe um caminho, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, sim, várias coisas que nós poderíamos dizer, mas todos os caminhos levam a Deus. De forma alguma, só tem um caminho. Há muitas declarações meramente humanas, inspiradas pelo inferno, pelo diabo, para confundir a mente das pessoas. Mas só Jesus é o caminho. Só Ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter vida em abundância. Veja só, Marcos capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado na obra que Ele fez na cruz do Calvário, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Só para você ter uma ideia, a palavra salvo no original é sozo e, além do significado de ser liberto, curado, restaurado, também é ser liberto de uma condenação eterna, porque isso faz parte do original lá no grego. Veja que interessante, a palavra condenado já ela significa ser julgado no caráter de punição. Será julgado no caráter de punição. Então eu quero te falar também que o homem não poderá ser salvo da condenação eterna do inferno se não crer na redenção de Jesus Cristo feita através da obra da cruz do Calvário. Gente, isso é legal nós conversarmos, eu sei que uma boa parte das pessoas que estão me ouvindo, assistindo os programas, são cristãos, mas há muitas pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, mas ainda não tomaram uma decisão de entregar a sua vida para Jesus. Hoje é um dia, eu quero falar para vocês, eu estou aqui sendo um responsável nesse momento para te falar essa verdade, usado por Deus para te falar que só Ele é o caminho. Para que você entregue a tua vida para Ele, você vai ver a tua vida sendo transformada. A vida eterna, que é a pessoa dele, a natureza, fará parte do teu espírito. E no dia de hoje, sobre a face da terra, nós decidimos para onde nós iremos. Então eu quero te mostrar isso, o tempo está correndo. E rapidamente está correndo para uma morte física.
né? Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei quantos anos você ainda tem a oportunidade aí de tomar uma decisão super importante para a vida eterna, que tem tudo a ver com a tua vida, vai definir a tua vida após você passar desse conteúdo físico. E nós vemos aí, ó, a decisão está aqui, Marcos 16:16, acabamos de ler. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E nós vemos aí então o quê? O aparecimento dessa porta é a morte física. Todos nós vamos passar para a eternidade. Eu falei isso no primeiro programa, mas qual é a nossa condição de passarmos para a eternidade? Em que condição eu estou? Eu estou preparado? Eu já recebi a Jesus como Senhor e Salvador, eu tenho uma nova natureza, porque no momento que nós passarmos por essa porta, queridos, só tem dois caminhos. O primeiro deles é esse. Se nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, estaremos com Ele para sempre. Aleluia. Num lugar de conforto, de eternidade com Deus, como o livro de Apocalipse fala a respeito da nossa jornada de vida com Deus, não é verdade? Mas se nós não entregarmos a nossa vida e não recebermos o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, a passagem daqui desse mundo será para a eternidade num lugar chamado inferno. Esse é o lugar que a Bíblia declara que existe. Nós vimos isso na passagem de Lucas 16, quando Jesus está contando uma história verdadeira. Então a oportunidade está aí, na tua mão hoje. Você que está nos assistindo, está vivo sobre a face da terra, ainda não passou por essa porta dessa morte física. Então decida, entregue a tua vida. Jesus vem batendo na tua porta. Se você abrir, nós temos que responder, queridos. Não é uma coisa que é automática. Ele não fez simplesmente uma obra para que todos automaticamente vivessem com Ele para a eternidade. Não é verdade isso. Você precisa escolher e tomar uma decisão, e essa decisão é hoje. Então eu passo isso para o teu coração, porque Ele te ama demais, Ele morreu no teu lugar. A Bíblia declara em João 3,16, está lá escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, olha só, não morra, né? Não viva eternamente afastado de Deus, mas tenha a vida eterna, que é a natureza dele, onde nós vamos decidir estar com Ele para sempre. Mas isso acontece sobre a face da terra. Legal? Então toma posse dessa verdade, né? Se entregue para Ele e você verá a grande transformação acontecendo na tua vida. Legal? Dá um like no nosso programa, se inscreve aí no nosso canal se você não se inscreveu e deixa um comentário, porque isso é importante para todos nós. Um grande abraço.